Ei, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mesmo, você aí que está assistindo esse vídeo aí, deixa eu te perguntar. Talvez você esteja perdido ou sem direção na sua vida aí, sem saber o que fazer. Você já ficou assim? Ou talvez você até esteja assim. Alguma área da sua vida, seja ela financeira, espiritual, emocional, no casamento. Às vezes nós ficamos sem saber o que fazer, não é verdade? Mas deixa eu te falar algo. Jesus, ele tem uma direção para te dar. E olha só, não é somente uma direção qualquer, mas é uma direção certa. Vem comigo, porque nesse vídeo eu quero te ajudar e te mostrar como que Jesus, ele tem uma direção para você que talvez esteja perdido aí do outro lado sem saber o que fazer. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais, é isso aí pessoal. Que bom que você está aí do outro lado para mais um vídeo, para mais uma palavra. Nós estamos aqui em busca de sempre ter mais e mais, conhecer mais desse Jesus que tem muito para nos ensinar, não é verdade? E hoje vamos falar sobre algo muito interessante, sobre como ter direção com Jesus, como ter direção com Deus. Muitas vezes, pessoal, na nossa vida nós ficamos sem rumo, sem direção, sabe? Sem força, sem saber o que fazer. Mas o nosso Deus, ele quer nos dar uma direção, ele vai nos dar uma direção. Eu queria falar com vocês sobre esse tema. Eu queria, para falar sobre isso, ler um texto com você, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, tá bom? O versículo, nós vamos ler o versículo 3, que diz assim, ó. Ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Olha só que interessante. Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Aionã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos filhos e de suas filhas, porque eles tinham perdido, né? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha o versículo 7, pessoal. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Pessoal, esse texto aqui, ele mexeu muito comigo, sabe? Porque olha só que interessante. Se nós formos analisar o contexto da história, eu queria falar um pouquinho aqui para você. Davi, ele estava morando na cidade dos filisteus, chamada Ziclag. E é interessante porque ele guerreava por esse povo filisteu porque Saul estava perseguindo Davi. Você conhece a história. Saul começou a perseguir Davi, Davi fugiu de Israel e foi morar com os filisteus. E ele começou a lutar pelos filisteus. Eles conquistaram várias cidades, conquistaram várias coisas. E Davi, ele era um homem valente, era um homem guerreiro. Ele era um homem que batalhava e normalmente as suas batalhas eram vencidas por ele. E a Bíblia vai dizer nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que Davi tinha dado várias vitórias para o povo filisteu, para o rei Aquis. Só que surgiu uma batalha que seria diferente. Surgiu uma batalha que seria agora entre os filisteus e os israelitas. E aí, o que poderia acontecer? Davi, ele era israelita. E aí o povo, os comandantes do exército de filisteu, falaram assim, olha, rei, é melhor Davi não ir conosco. Porque Davi pode, no meio da guerra, virar contra nós, em vez de lutar por nós, lutar pelo povo dele, porque ele tem sangue israelita. E aí ele já tinha ido para o lugar onde seria a batalha, Davi foi junto com o pessoal para a batalha, só que quando chegou lá os comandantes falaram, olha, você não vai lutar por nós, volte para a cidade, de onde você veio. É interessante porque quando Davi escuta o rei, ele obedece o rei Aquis e volta, não guerreia naquela guerra ali. Só quando ele chega na cidade dele, onde ele morava, onde eu li com você, vai dizer o seguinte, que os amalequitas, não os filisteus, os amalequitas tinham invadido a terra filisteia e tinha levado os filhos,
as mulheres, tinha levado tudo daquele povo, tinha incendiado a cidade e eles tinham ficado sem nada. Eu fico imaginando, pessoal, sabe o quê? O coração de Davi e daqueles homens que tinham ido para a batalha, não puderam guerrear na batalha porque o rei proibiu eles, mandou eles voltarem. E quando eles voltam, que é a casa, o lugar seguro ali, a cidade onde eles moravam, eles olham e veem que tinham perdido tudo. E a Bíblia vai dizer, para onde eu li com você, que Davi, um homem forte, valente. Os seus homens fortes e valentes, eles choram pela perda que eles haviam sofrido. As circunstâncias daquele momento ali abateu Davi. As circunstâncias que ele tinha perdido a sua esposa, tinha perdido seus filhos, deixou Davi, um homem de Deus, um homem corajoso, um homem ousado, cabisbaixo e choroso. E a Bíblia vai dizer que ele chorou em alta voz até perder as forças. É até difícil de descrever, mas imagina comigo aí, como que Davi chorou? Porque ele amava a sua família, ele amava a sua casa, sabe? E as circunstâncias ali fez Davi se abalar. O que eu quero dizer com isso para nós aqui? O que eu aplico com isso na nossa vida? Pessoal, muitas vezes vai ter circunstâncias da nossa vida que vão nos abater, que vão nos deixar tristes, que vão nos deixar abalados. Não é porque nós temos Deus do nosso lado, assim como Davi tinha, sabe? Todas as guerras Davi estava com eles, mas a dificuldade chegou na casa de Davi, ele perdeu aquilo que ele mais amava, sabe? Ele passou por um momento de dificuldade e ele chorou. E o fato de Davi chorar não fez ele um homem fraco, mas mostrou a humanidade dele, os sentimentos que ele tinha. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aí do outro lado, passando por algum momento difícil. Talvez no seu casamento, talvez com seu filho, talvez com algum parente, ou talvez financeiramente ou espiritualmente, talvez você esteja fraco, abatido, sabe? E às vezes você está aí a chorar, a desanimar, sem saber o que fazer. Calma o teu coração, sabe? Chore aos pés do Senhor. Saiba que Ele logo vai confortar e consolar você. Não fique com vergonha de falar como está difícil, como eu estou passando por dificuldade, porque muitas vezes nós somos assim. As dificuldades elas vão chegar na nossa vida e nós vamos ficar meio receosos de falar aquilo que nós estamos passando. Mas deixa eu te falar algo. Expresse seus sentimentos. Davi chorou porque ele tinha perdido essa sua família ali. E os homens também. E é interessante porque eles perderam tudo isso. E o que Davi foi fazer, pessoal? Preste atenção. Ele foi consultar ao Senhor. Então guarde no seu coração essa mensagem. Olha só, primeiramente, Davi, ele chorou por ter perdido. As circunstâncias difíceis da vida dele ali abateu ele, sabe? Mas ele demonstrou seus sentimentos e foi consultar a Deus. Deixa eu te falar, o que está passando com você do outro lado? Quais são os seus problemas, as suas dificuldades? O que tem tirado o seu chão? O que tem deixado você abalado? O que tem deixado você triste? Sabe? Muitas circunstâncias do nosso dia a dia, muitos acontecimentos nos deixam para baixo. Mas deixa eu te falar algo. Davi, ele foi consultar ao Senhor. Ele estava sem direção. Ele estava sem saber o que fazer. Imagina como é que não estava o coração de Davi, pessoal. Quando ele chegou e viu que a sua família, que tudo tinha se perdido. Eu fico imaginando como ele ficou com o coração quebrantado, sabe? Assim como nós ficamos também. Quando alguma coisa sai do nosso controle, quando alguma coisa da nossa vida fica ruim, a gente começa a ficar abalado. Mas deixa eu te falar, calma, porque o nosso Deus é um Deus que dá direção. Guarde isso aí no seu coração. O nosso Deus é um Deus que nos ensina o que fazer. Talvez você está aí sem saber o que fazer, busque a Deus que Ele pode te orientar. Olha o que Davi fez. No versículo número 7 e no 8, vai dizer que Davi mandou trazer o colete sacerdotal e foi consultar ao Senhor. Então deixa eu te falar algo. Você está aí com uma situação difícil? Consulte a Deus, porque Ele pode te dar a direção. Vou repetir, consulte a Deus que Ele pode te dar a direção. Davi foi consultar ao Senhor. E o Senhor falou, olha, pode ir, porque eu vou te dar vitória. Ataque-os, porque eu vou estar com você. Então, pessoal, se você está sem direção, sem rumo, guarde essa palavra no seu coração aí. Jesus é a sua direção. Jesus é a saída. Se você está sem força, Jesus é a força que você precisa para continuar. Tá bom? Só que, pessoal, olha só que interessante. Para Davi, consultou o Senhor. O Senhor falou, olha, vai que eu vou te dar vitória. Deus não resolveu do nada a causa de Davi. Deus só orientou Davi. Quem teve que lutar foi ele.
Interessante, porque Davi tinha um problema, chorou, consultou o Senhor orientou a ele e falou, vai, pode ir. Só que o detalhe é que Davi estava cansado. Ele com a sua tropa tinha acabado de chegar de uma semi-batalha que ele tinha ido. Só que ele se esforçou para poder ir, conseguir vencer aquela circunstância difícil. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes, para nós vencermos a situação que nos afronta, nós temos que nos esforçar para que essa batalha seja vencida. Não é esforço do Senhor, é esforço nosso. Davi teve que vencer o seu cansaço para poder ir até onde o pessoal amalekita estava, para poder vencer e pegar de volta a que ele tinha perdido. Ou seja, a direção do Senhor não vai tirar a nossa responsabilidade de esforço e de lutar. Davi teve que se esforçar para ir, e Davi, quando chegou, encontrou os amalequitas, ele teve que lutar contra os amalequitas. Lutar de verdade, pegar a espada e guerrear. Na nossa vida, pessoal, do mesmo jeito, nós temos muitas vezes problemas e dificuldades. Deus vai nos direcionar, mas o esforço é nosso. A luta é nossa, nós que temos que fazer. Então, se você está com alguma dificuldade aí no casamento, lute, se esforce por ele. Se você está com dificuldade espiritual, busque mais de Deus, se esforce para ter mais dele. Se você está com dificuldade com seu filho, com alguma doença, com alguma saúde, busque, faça o seu melhor, tá? Faça a sua parte, que Deus irá fazer a dele. Pode ter certeza disso, tá bom? Jesus nos dá direção. Jesus é a nossa bússola que nos vai nos guiar nas questões diárias. Guarde isso aí no seu coração. Vou repetir. Jesus é a bússola que vai te guiar nas dificuldades diárias. Jesus é a força que você precisa. Jesus é a direção que você precisa. Você está com alguma dificuldade? Olhe para Jesus, que ele pode te ajudar. Tá bom? Se você começou esse vídeo sem direção, sem saber o que fazer, agora você termina esse vídeo de forma diferente. Sabendo o que fazer, sabendo para onde ir e que Deus possa te orientar e te ajudar a vencer essa dificuldade aí do outro lado, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Pessoal, curta esse vídeo, tá bom? Mande para mais pessoas também, para que mais pessoas sejam edificadas. Talvez mais pessoas estão sem saber o que fazer. Você pode ajudá-la com essa mensagem a, quem sabe, ter um norte, que Jesus é esse farol que vai guiar a nossa vida, tá bom? Deixa aqui o seu comentário também, é muito bom responder vocês e tal, ouvindo o que vocês têm achado dos vídeos, tá bom? E mande para mais e mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas. Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.